mas ainda assim eu vou confundi-los com algumas informações adicionais. A primeira é essa: a despeito da relatividade do uso de patentes, né, ainda assim eu acho que as diferenças ainda são muito impressionantes no que tange ao volume de patentes depositadas no Brasil, né. O volume tem crescido significativamente, mas não tanto. Por exemplo, no período de 10 anos, um aumento de 50% do número de patentes depositadas não é, a rigor, uma coisa tão impressionante como um país como o Brasil, né? E em termos relativos, isso, em termos absolutos, o número de patentes depositadas no Brasil ainda é, evidentemente, extremamente. Isso aqui eu vou matar um segundo. Eu vou voltar a esta questão de uma outra forma mais adiante, mas eu não sei se, acho que todos aqui já conhecem o famoso Vale da Morte, né? O Vale da Morte é essa etapa intermediária, né, entre a pesquisa básica, a invenção e a exploração comercial, o desenvolvimento do produto, em que há um enorme gap de financiamento, e é aqui onde o grosso das ideias morre. Elas não conseguem passar por esta etapa de demonstração e escalonamento técnico. Esse é um problema sério do mundo e é um problema talvez mais sério em termos relativos no Brasil. E eu voltarei a ele daqui a pouco. Esta é a mesma informação que eu acho que o Pedro passou, talvez de uma forma um pouco diferente, e eu queria repeti-la porque ela é muito importante. Essa é a balança comercial da indústria de transformação no Brasil por intensidade tecnológica. Então, enquanto a gente está aqui em 2006, nós tínhamos ainda um superávit comercial dos produtos de baixa e média tecnologia e um pequeno déficit comercial nos produtos de tecnologia mais alta. Quando a gente vai andando aqui na escala do tempo e chega a 2012, né, a transformação é dramática, impressionante e lamentável, né? Ou seja, o Brasil hoje é superavitário exclusivamente em produtos de baixa tecnologia e altamente deficitário em termos de indústria de produtos de alta e média tecnologia. E essa diferença aqui entre esse déficit 90 e esse superávit de 40 dá os 50 bilhões de dólares a que o Pedro, eu acho que o Siqueira também se referiu, o Siqueira se referiu na sua apresentação. Então, isso é uma coisa dramática, quer dizer, o déficit está oculto na balança comercial brasileira e, evidentemente, isso representa, quer dizer, mostra o grau de retrocesso que a indústria está sofrendo na economia brasileira. Uma das razões desta mudança é esse gráfico que mede produtividade. Na realidade, isso aqui mede a percentagem da produtividade do trabalho brasileiro comparada com a americana. Ou seja, nós saímos aqui de um padrão muito ruim, 40%, e conseguimos ao longo dos anos avançar por retroagir, se quiserem, por um padrão ainda pior. Ou seja, a produtividade do trabalho brasileiro comparado com o americano é 1/6 da produtividade americana e com tendência a piorar na medida em que não há avanço de produtividade e aumento, não há avanço do alto significativo de aumento do crescimento salarial no Brasil. Então, a solução para isso, evidentemente, chama-se tecnologia, chama-se inovação. Isso aqui eu achei interessante. Demografia brasileira de pesquisadores mostra a percentagem dos pesquisadores que estão nas empresas. Então, aqui temos Estados Unidos, China, Espanha, Alemanha, aqui. E o Brasil é esse número aqui, que primeiro é decadente, né? Com o crescimento do número de pesquisadores, uma percentagem cada vez menor está nas empresas. Ou seja, esse número aqui, o último que eu tenho disponível aqui, 2010, são 26% dos pesquisadores brasileiros que estão nas empresas. Comparando aqui os dados da Alemanha, 57% das empresas. No Brasil, esse número é de 26%. Quer dizer, o grosso
dos pesquisadores brasileiros está mesmo concentrado nesse ensino. Então, isso, de novo, é parte. Esse é um gráfico em si, também não vou... É a evolução dos dispêndios empresariais no Brasil. Deixa eu me concentrar aqui nessa questão da formação de mestres e doutores no Brasil. Ela vem evoluindo muito favoravelmente em termos de números absolutos. Em termos de presença de ciências duras sobre o total, ele está praticamente estável nos últimos 10 anos, na faixa aqui de 37%, que é um número muito baixo. Se a gente pegar só as engenharias, né, extrair aqui das ciências duras só as engenharias então têm uma participação declinante na formação de mestres. E isso, evidentemente, é parte. Nada errado com formação de filósofos, cientistas sociais, fazem parte da sociedade, são importantes para o desenvolvimento do Brasil. Mas o desenvolvimento econômico do Brasil, o desenvolvimento industrial do Brasil, exige um número maior, uma percentagem maior de mestres e doutores formados em engenharia e em ciências duras para se incorporar ao esforço produtivo brasileiro. A gente olhando esse gráfico para os Estados Unidos, para mestres, tem realmente uma percentagem muito grande que estão fora das ciências. Agora, olhando os doutores, já a figura é completamente diferente e praticamente metade dos títulos de doutores outorgados nos Estados Unidos são na área de ciências duras e ciências duras. O que, evidentemente, tem um impacto imenso no desenvolvimento científico. Esse é um estudo divulgado, acho que há poucas semanas, pelo CGE, do destino dos mestres e doutores no Brasil. A base aqui é 2009, no caso de mestre, 2008, no caso de doutores, e só confirma aquelas informações mais antigas de que a educação é o grosso dos mestres estão em educação e na administração pública. A indústria de transformação tem apenas 4,6% dos mestres, emprega 4,6% dos mestres no Brasil, e no caso dos doutores, ainda menos 1,4% dos doutores e 3,8% de outras atividades profissionais ligadas à área de ciência e tecnologia. Mas a educação e a administração pública pegam praticamente 90% empregam praticamente 90% dos doutores. Aumentar o número de mestres e doutores trabalhando nas empresas, também já foram feitas aqui algumas sugestões, o Siqueira mencionou isso. Primeiro, os critérios de avaliação da CAPES não incentivam, ou desincentivam que mestres e doutores atuando no setor privado nas empresas sejam orientadores de alunos de doutorado nas universidades. Então, um grande desincentivo, isso piora os índices da CAPES. Portanto, por hipótese, são os índices da CAPES que estão mal desenhados. Então, precisa alterar os índices, os critérios de avaliação da CAPES para incentivar que doutores de fora da universidade sirvam de orientadores de futuros doutores. Segundo, adequar programas de pós-graduação para viabilizar a participação de profissionais das empresas. Os programas são, em geral, desenhados para que o aluno seja necessariamente de tempo integral de dedicação. Então, há como alterar os programas de pós-graduação de maneira a viabilizar a participação de funcionários das empresas que queiram fazer, a empresa, evidentemente, vai com liberalidade, liberar certos horários, certos períodos, para permitir que eles façam seu mestrado e seu doutorado. Incentivar a participação como docentes e orientadores de titulados não acadêmicos. E, de novo, a medição da CAPES hoje desincentiva isso fortemente. E, finalmente, incentivar a adoção de temas de interesse das empresas, também já foi mencionado em dissertações e testes. Eu queria me dedicar agora um pouquinho a falar sobre empresas, sobre empreendedorismo e empresas de base tecnológica. Esse é o esquema conhecido, né?
as empresas, na medida em que vão crescendo o seu volume de vendas, e exigem investimentos cada vez maior. Aqui são as famosas, a fase da família e dos amigos, family and friends, segundo alguns, family and fools, segundo outros, que são os financiadores iniciais desses empreendimentos das garagens. Aí vem a figura do investidor anjo, os fundos semente, venture capital, private equity e, finalmente, IPO, na abertura de capital na bolsa. Aqui já uma série de iniciativas em andamento para viabilizar a IPO de empresas de menor porte, que hoje o sistema é desenhado para empresas de grande porte, né? Os custos envolvidos não viabilizam a IPO de empresas pequenas, a própria bolsa, na estrutura bem. Né? Private equity é uma área que já vem desenvolvida no Brasil, muito grande, private equity. E aqui é que eu acho que a gente está numa fase muito inicial dos investidores, né? Eu vou mostrar na sequência. Aqui eu volto àquela figura do Vale da Morte, né? Chamando a atenção de que, nessa fase inicial, a expectativa do grosso do financiamento é do governo. Aqui é que está, né? O que acontece o Department of Energy nos Estados Unidos, por exemplo, aqui é o governo, além do que é papel do governo, suprir tanto o setor acadêmico especial, os equipamentos básicos, os grandes equipamentos de pesquisa. Aqui o CID, o Dragão, aqui, tá? São tipicamente instalações financiadas pelo governo. Quando se começa a entrar em pesquisa aplicada, é que realmente a indústria começa a fazer esse financiamento, mas é aqui, no Vale da Morte, em que hoje não existe nenhum mecanismo da FINEP e do BNDES para financiar este tipo de investimento com capital de risco. Não existe. Existe um equity puro, tá? Mas um capital em que o risco seja associado, dividido entre cada financiador e empresário, é um mecanismo que está, FINEP e o BNDES estão trabalhando no desenvolvimento disso. Isso é uma ideia, dentro, perto, certas circunstâncias não são pagas e tal, mas este é uma questão importante. Aqui é que entram os investidores anjos, né? Quando já existe algum tipo de prova, pelo menos em conceito, em escala laboratória, e aqui, depois, a indústria aqui já tem interesse em condições de fazer financiamento, e aqui entra o venture capital, o private equity, assim por diante, e finalmente, quando os riscos são menores, entra o sistema financeiro convencional. Não tem mais risco, os bancos aparecem. A MEI, o Pedro já falou da MEI, eu só queria ressaltar um ponto da MEI, quer dizer, a MEI é a chamada mobilização empresarial pela inovação, que é um movimento que nasceu dentro da indústria, capitaneada pela CNI, pela Confederação Nacional da Indústria. Diferentemente, eu acho que das iniciativas, Pedro, eu e mais alguns somos aí o grupo original, o Fora aí que está trabalhando nessa mobilização. Eu acho que tem de diferente aqui é a indústria meio que se puxando pelos próprios cabelos. A indústria tomando a iniciativa de dizer a inovação é importante para a indústria e a própria indústria difundindo dentro do tecido empresarial a ideia, a questão e os mecanismos. Eu acho que o movimento ganhou muita importância no Brasil e eu acho que conquistou muita coisa, tanto em termos de novas estruturas de financiamento, melhorias do marco legal, explicitação de algumas questões ainda não resolvidas na área de propriedade intelectual, biodiversidade, mas eu diria que a MEI representou um grande avanço e é uma iniciativa da indústria reconhecendo a relevância da questão da inovação nacional. Investidores anjos, isso é apenas um grupo, já existe uma indicação, já existem muitas organizações investidores anjos organizadas pelo Brasil, talvez a maior delas seja essa do Brasil. Muitos fundos de capital semente, mas o número, como eu vou mostrar aqui hoje em sequência, você tem no Brasil a estimativa que existem 5.300 investidores anjos, nos Estados Unidos o número estimado são 350 mil. O investimento total que os anjos já fizeram no Brasil dá de 450 milhões de reais, e nos Estados Unidos são 20 bilhões
de dólares, né? Incubadoras, parques tecnológicos, existem em operação, são 7 mil empresas residentes, mas não todas realmente empresas de base tecnológica. Tem muita empresa relativamente low-tech também. O BNDES, a FINEP e, no caso específico do Estado de São Paulo, a FAPESP, tem programas de financiamento para fomentar empreendedorismo, para financiar a parte inicial mais difícil dos empreendedores. E o Estado de São Paulo também tem uma outra agência de desenvolvimento paulista aplicando dinheiro também em fundos, em empresas, em pequenas empresas. A FAPESP em São Paulo tem feito um trabalho notável, tem até dificuldade de conseguir cliente suficiente, mas tem feito um trabalho muito importante. Agora, existe uma ideia sendo trabalhada no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, sob a iniciativa do professor Prata, de criar um mecanismo para fomentar o empreendedorismo na universidade. E lá que ele deve nascer. E a ideia é que melhores alunos sejam estimulados a criar empresas, mostrar aos bons alunos que a vida virtuosa fora da universidade, inclusive para empreendedores, estimular no ambiente universitário a concepção de empreendimentos inovadores e uso de tecnologia avançada. E a ideia é criar um programa no âmbito do MCTI e do MEC para o desenvolvimento do empreendedorismo inovador dentro das universidades. Isso eu acho que é uma medida muito importante. Eu acho que na medida em que esse programa amadurecer, e o secretário Prata está administrando esse processo no MCTI, eu acho que ele deve merecer o apoio de todos nós. Eu acho que pode ser um mecanismo transformador no Brasil. Resumindo, né, eu só queria chamar a atenção de algumas questões. Primeiro, reforçando um pouco o que o Pedro havia mencionado, existe uma cultura de inovação insuficiente na imprensa brasileira. Primeiro, pela competição pequena, né? A competição é um incentivo econômico que força a inovação, e a competição no Brasil é pequena. Segundo, a qualidade da gestão das empresas no Brasil, especialmente das empresas médias, que são o fulcro, a base do sucesso de países como a Alemanha, como a Itália, por exemplo. A qualidade da administração é baixa, a gestão da inovação ainda está na sua infância e a importação de tecnologia costuma ser a solução mais simples, mais barata. Há um ambiente econômico adverso, quer dizer, a inovação é um investimento de longo prazo. O investimento de longo prazo é feito por aquele que já garantiu o almoço, né? O investimento de longo prazo é aquele que não tem problema de sobrevivência de curto prazo e pode se dar o luxo de investir em longo prazo. Então, o ambiente econômico adverso prejudica, desincentiva a inovação, a instabilidade econômica, a flutuação do câmbio, problemas de infraestrutura e a baixa qualificação do mundo de obra. Por outro lado, temos questões de formação de recursos humanos, e aqui é o volume insuficiente de mestres e doutores na área de licenciatura, a participação de doutores externos e docentes no orientador e a adoção de temas de interesse empresarial em mestrado e doutorado. Eu talvez pudesse acrescentar aqui nesse sumário a questão do financiamento do Vale da Morte, da fase pré-competitiva das empresas, e a importância das empresas de base tecnológica, reforçar o papel das incubadoras, do empreendedorismo, ensinar empreendedorismo nas universidades, criar o empreendedorismo na universidade, que é uma coisa virtuosa, importante e significativa numericamente, porque isso é uma questão estatística. Tá? Enquanto existirem milhares de pequenas empresas de base tecnológica inovadoras no Brasil, não vai sair nada do outro lado, é uma questão matemática, estatística, probabilística. Então isso precisa ser difundido em grande escala e hoje, para ser Angel Investor, você tem também uma série de obstáculos legais. Juízes, por exemplo, adoram a desconsideração da pessoa jurídica,
Você faz um investimento com um sócio minoritário, uma pequena empresa, e ela tem um problema e o juiz desconsidera a personalidade jurídica e pega direto os bens dos acionistas, mesmo que não gestores, mesmo que minoritários. Então tem uma questão, o arcabouço legal é inadequado para a função de angel investors, que é uma coisa que também tem que ser resolvida. Professora, muito obrigado. Se o objetivo for